Nós somos os Homens Cordiais, um podcast que é um caleidoscópio de argumentos para você usar à vontade. Eu sou o Adam Christian. E eu sou o Rafael Ari. Vamos nessa? Adam, meu querido, hoje nós vamos entrar numa seara muito tenebrosa, muito lamacenta, que é por que todo artista faz o L, Adam? Essa é uma boa pergunta. Eu acho que toda eleição isso acaba aparecendo um pouco, mas eu gosto de conversar contigo porque esses temas a gente consegue entrar um pouco mais a fundo, e eu queria perguntar para você assim, por que você acha que tem essa tendência que a gente observa de artistas estarem mais pro lado esquerdo da ideologia, e queria saber também, né, de você assim, qual que é a tua experiência pessoal até, tanto com o mundo da arte quanto com essa questão da ideologia permeando essas pessoas e permeando esse meio, assim, até num nível institucional. Acho que você pode dar um pouquinho da sua experiência pra gente. Vamos lá. Para quem não sabe, eu sou professor de escrita dramática na Universidade Federal de Santa Catarina. Eu tenho uma carreira como dramaturgo, roteirista, enfim. Eu tenho uma carreira artística, né? Ultimamente está um pouco parada, mas se bem que mais ou menos, né? Porque no último... E apesar disso, você não está usando uma boina, né? Para quem não conhece o Rafa não, pessoalmente. Não, exatamente, mas aliás, eu falei que estava parada, mas no ano passado eu ainda consegui escrever um roteiro retrasado ano passado, e está aí tem um média-metragem que está no ar. Mas vamos lá. O fato é, vamos tentar, eu vou tentar fazer um panorama muito breve, mas ao mesmo tempo tentando ir um pouco mais fundo na história, porque o fato é que a arte, todo artista, ele deveria se enxergar, e é isso que eu falo para os meus alunos, todo artista é um profissional liberal. Só que ele é um profissional liberal de uma área que é extremamente difícil, talvez uma das mais difíceis, ou talvez a mais difícil de todas. Por quê? Porque a gente vive aí trazendo para o Brasil, né? A gente vive num país pobre, né? E num país pobre, as pessoas têm algumas prioridades e as pessoas têm falhas, né, na sua formação educacional, e a junção de falhas na sua formação educacional e pobreza fazem com que a arte seja, né, naquela pirâmide lá do Maslow, uma das últimas necessidades a serem buscadas para ser suprida. Então, a gente tem um problema de sociedade no que diz respeito à educação e no que diz respeito aos recursos, né? Então, se a gente observar a arte popular, né, aquela que é feita, por exemplo, a música, que é uma necessidade bastante presente, principalmente as pessoas precisam se divertir, as pessoas precisam se entreter, e elas vão criar a sua própria música, seja no Rio de Janeiro, numa comunidade, seja no Belém do Pará, as suas músicas próprias, ou no forró. Ou vão reproduzir já as músicas tradicionais da região e da cultura, não? Exatamente, elas vão se divertir, né? Se você for ver manifestações culturais, o próprio Boi de Mamão, se você for ver aqui em Florianópolis, é uma forma tradicional de comunidades se divertirem. Elas vão buscar e vão manter aquela tradição, porque aquilo ali é importante, faz parte do entretenimento, da diversão. Dito isto, a arte como negócio, como serviço, como profissão, ela já necessita, como eu falei antes, dessas outras estruturas.
E é engraçado que a minha própria transformação, assim, de um social-democrata, ali, que eu era um social-democrata, obviamente estava metido no meio das artes, e obviamente eu tinha aqueles valores, né, por osmose, né, parecidos, né, eu nunca cheguei a ser um socialista, mas diria que era um social-democrata facilmente, entendeu? E se fala muito em liberdade, né, no meio artístico, a gente ouve muito falar sobre liberdade. E aí quando eu comecei a juntar as coisas, mas peraí, mas fala-se de liberdade de comportamento, por exemplo, mas não se fala de liberdade econômica de jeito nenhum. A liberdade econômica é como se fosse uma prisão, e a coisa não começou a não fazer muito sentido. E foi quando eu percebi também que se o país é pobre, se nós somos muito pobres, nós não vamos conseguir chegar a ter, vamos dizer assim, uma indústria criativa forte, pujante, porque a gente nunca vai ter pessoas com poder aquisitivo e com tempo livre, né, com um tempo sobrando, tempo e recurso para consumir arte. E se você for observar em todas as civilizações onde emergiu, onde surgiu a arte mais importante daquele período, todas elas estavam numa situação econômica privilegiada, ou dominante, né? Não existe surgir uma arte rica e bela, e, enfim, num país pobre. Eu acho que, inclusive, é uma questão de você ter excessos na sociedade para poder bancar uma coisa que seria um luxo, que é uma arte, assim, uma arte institucionalmente desenvolvida, uma arte mais complexa, uma arte que tenha pessoas dedicadas de forma exclusiva para ela. Isso requer uma estrutura social. Eu acho que o próprio Marx já falava isso, porque ele era um cara muito ligado nessas coisas das necessidades materiais. E, claro, e sociedades com menos condições não vão ficar sem arte, mas ela não vai ser tão desenvolvida, ela não vai ser praticada por pessoas dedicadas exclusivamente para aquela função, né? E se você for observar, aí vem os modos de fomento dessas artes, né? Se você for observar, no Renascimento existia a figura do mecenas, né? Mecenas quem eram? Eram os comerciantes, ou seja, o surgimento do comércio, né? Da burguesia ali, dos comerciantes que começaram a conseguir acumular capital. Eles começaram a investir em artistas que eles julgavam bons artistas e começaram a pagar como se uma espécie de salário. Até uma questão de status entre eles, né? Você poder contratar um artista para pintar alguma coisa, para fazer uma escultura, uma questão de mostrar para aquele grupo que você pertencia que você tinha um status maior, você tem um artista produzindo lá especialmente para você. Exatamente, desde da sua própria residência até começava-se a dizer, não, nós aqui essa cidade aqui, ela tem que ter uma catedral né, a mais bonita catedral, porque nós somos a cidade mais importante dessa região. E começava-se a ter esse tipo de disputa, né? Então, daí surgiram vários grandes artistas, que eram todos, né? Rafael de Sanzio, Leonardo da Vinci, todos possuíam, né, foram sustentados por um sistema de mecenato que não era incomum até basicamente começo do século XX. Ainda existia aqui no Brasil, muito do teatro que surgiu no início do século XX foi sustentado enfim, por todos aqueles italianos que vinham, né, que construíram as primeiras fábricas em São Paulo. Eram eles que, de certa maneira, também, quando a cidade de São Paulo, que passou de uma vila sem nenhuma importância para uma cidade grande, industrial, rica, eles queriam mostrar para o Rio de Janeiro que São Paulo era uma cidade grande, que tinha teatro, que tinha arte. Então, tinha cultura. Então, se você for ver o museu que fica ali na Paulista, por exemplo, foi obra de um mecenato. Então, quer dizer, esse sistema, de certa maneira, funcionou bem
por muitos séculos, né, essa espécie de mecenato. O próprio Shakespeare, né, era subsidiado, vamos dizer assim, né? No caso do Shakespeare havia um subsídio estatal, a rainha, né, escolhia alguns grupos, alguns artistas para mandar dinheiro. Ele era bolsista, então? Ele era uma espécie de bolsista, e isso existiu por muito tempo, né? Só que aí a grande questão, quando a gente passa para uma nova fase, vamos dizer assim, das repúblicas, né, dos países, e aí a gente pode vir para o Brasil, porque aí é um lugar que a gente pode discutir bem melhor o que faz a gente ter essa impressão de que todo artista é de esquerda. Tem um aspecto histórico e tem um aspecto econômico. O aspecto econômico continua intacto. Se a gente for observar, nos Estados Unidos, por exemplo, que tem uma indústria criativa extremamente forte, extremamente pujante, a gente tem essa certa impressão de que a maioria, comparando com o que eles chamam de esquerda, né, porque obviamente que muitos esquerdistas americanos seriam chamados de extrema direita aqui no Brasil, né, mas há também uma tendência, né, a eles serem um pouco mais de esquerda do que de direita. Porém, há uma indústria fortíssima, indústria de mercado mesmo, né, com bastante força nos Estados Unidos, e aí, obviamente, essa questão econômica é o fator preponderante, né, mas vamos chegar lá. Eu acho que eu entendi mais ou menos para onde que está indo o teu argumento, e se eu puder tentar resumir ele aqui para você pode dizer o que eu estou interpretando errado. Então é quase como se fosse uma questão institucional da profissionalização da classe artística, que quase que por uma necessidade de existência começa a perceber que para ter essas oportunidades, que para ter esse mecenato estatal, ela precisa se colocar na esquerda, ou seja, que conforme o Estado moderno foi se desenvolvendo ao longo do século XX, foi ganhando mais espaço e as sociedades foram ficando mais ricas, inclusive o Brasil, que ainda é pobre comparativamente, mas está inúmeras vezes mais rico do que era no começo do século XX. Então, essas hierarquias de necessidade vão sendo supridas e surge uma espécie de movimento desenvolvimentista da arte, que vai dizer a gente precisa subsidiar a arte é importante, então a gente precisa alocar uma fatia dos recursos que o Estado arrecada para manter essa classe, e o lado do espectro político que vai me dar maior possibilidade de conseguir isso, que vai colocar mais recursos nisso, ou que vai pelo menos dizer que vai fazer isso, que tem isso no DNA, é a esquerda. É mais ou menos isso? Eu acho que até você avançou bastante, né? Porque assim, vamos pensar na formação do artista. E aí quando eu falo artista, você junta artes plásticas, artes cênicas, né? Teatro, enfim, quando não existia cinema. E você também pode juntar os escritores aí, os músicos também, né? Se você observar a própria formação do artista, ela era uma formação mais como é que é a palavra? Artesanal, né? Porque você tinha de conhecer, sabe aquele modo de passar o conhecimento, tinha que ser alguém que você conhece, que sabe fazer aquilo, que vai te ensinar, e você vai aprender e depois você vai passar adiante. Então era um modo artesanal de formação artística, né? Não era uma... E aí quando você começa a ter as escolas de arte, você começa a ter uma padronização, ou mesmo um maior número de pessoas sendo consideradas artistas, né? Ou seja, buscando a formação. Estou falando, eu dou aula de uma universidade, numa faculdade numa faculdade de artes cênicas, numa faculdade de animação, ou seja, onde estão sendo formados artistas. Só que, e aí como eu acabei de falar, esses artistas encontram
quando saem da universidade, uma sociedade pobre, uma sociedade que não tem a condição de... Eu não estou falando nem da qualidade desses artistas, ou como é que eles saem, se aquilo que eles produzem, eu nem cheguei nesse ponto ainda, se aquilo que eles produzem tem algum valor para a sua comunidade, para a sua sociedade, que é o que, né, quando a gente fala profissional liberal, é exatamente isso. A gente tem um produto que a gente oferece e esse produto tem que ter algum valor, simbólico ou não, para quem ali vai consumir. Nem estou falando disso, eu estou falando da capacidade dessa sociedade na qual eles vivem de absorver tantos artistas, né, e consumir e pagar pelas suas obras. Se eu puder dar um passo para trás aí, quando você fala das escolas, eu acho que é um ponto importante, porque a partir do momento em que você já tem escolas para produzir esse profissional da arte, eu acho que já é um momento que já foi dado um passo além. Ou seja, é um momento em que a arte como necessidade já entrou no hall de demandas que o Estado tem que suprir. E a partir do momento em que a arte como entra no hall de demandas que o Estado tem que suprir, ela se torna também suscetível à política ideológica. Então, ela passa a ser um eixo do que... Ela passa a ter causa e consequência do que é da ideologia política ali, né? Exatamente, porque aí... vamos fazer assim, ó, que eu acho que quem está nos ouvindo, ele vai entender de cara uma coisa. Tem bons artistas e tem artistas ruins. Tem um bom músico, tem um... E o bom nesse sentido você pode ter um bom músico que executa bem um instrumento ou canta bem, mas não tem sucesso, e tem um músico mediano que tem sucesso porque consegue criar algo que tem valor para alguém. Alguém paga para ouvir um determinado músico e não paga para ouvir outro. Então, assim, vamos deixar isso bem claro, porque o que a gente vai falar agora tem a ver muito mais com a estrutura primeiro do que com essas individualidades de cada artista. Então vamos lá. Você tem um país pobre, um país que não consegue absorver, sei lá, eu chutaria aqui que 70% da população não tem condições de pensar em arte, que elas estão pensando em coisas muito mais básicas, em não morrer, em comer, em não levarem um celular dela na parada de ônibus, coisas assim extremamente físicas. E você tem uma quantidade enorme de artistas sendo formados nas escolas, nas faculdades. E aí esse artista, por melhor que ele seja, ele vai encontrar uma competição. E aí eu faço um adendo de quem é professor. Ele vai encontrar uma competição e ele não foi preparado para isso, porque na formação dele, porque aí já é um processo que se retroalimenta, e a gente vai chegar nessa raiz em breve. Na formação dele, ninguém preparou ele para a competição, para o mercado em si, para dizer, olha, você vai se formar e você vai ter que ser bom, mas não só bom tecnicamente, você também vai ter que ser bom em atingir um público. Você vai ter que entender em que público você está e você vai ter que buscar esse contato com esse público. Às vezes você vai ter que ver pessoas que você considera tecnicamente inferiores, né, ganhando de você porque elas são mais bem conectadas ou porque são melhores de marketing. Exatamente, porque elas conseguiram de alguma maneira se conectar, que é o que eu chamo de conexão, né? Não adianta, o artista que não está conectado à sua comunidade, à sua sociedade, ele está fadado ao fracasso. E aí você junta uma formação na qual quase que deixa o artista como se fosse um pajé, assim. O artista ele é formado como se fosse um pajé da sociedade, um santo, uma figura mítica, que a sociedade tem por obrigação de sustentá-lo. Tem por obrigação de reconhecer a sua importância.
mesmo que ela não tenha visto nada desse artista, mesmo que ela não possa consumir arte, porque ela ainda vive numa situação de pobreza, enfim. Então cria-se ali um caldo de ressentimento, muitas vezes, que faz com que alguns partidos e algumas ideologias enxerguem naquilo uma oportunidade. E aí, se a gente for voltar à nossa realidade aqui no Brasil, quando tivemos o golpe militar em 64, nós tínhamos ali um monte de militar, né, que nem dá para dizer que alguns eram incultos, porque provavelmente não eram formados no que, né, na Sorbonne, como chamavam, né, que era a escola militar lá de alto nível, mas o que eles fizeram foi dizer o seguinte: olha, nós vamos cuidar aqui da estrutura do país, da economia. Foram sanguinários e foram na repressão, vamos dizer assim, na repressão política e na repressão da expressão como um todo, e achando eles que eram extremamente inteligentes, deixaram a arte e a cultura, vamos dizer assim, não, vamos deixar esse campo aqui para a esquerda, para eles poderem, né, terem alguma válvula de escape aqui. Então, o que aconteceu? Obviamente que num processo repressivo, num país pobre, num processo repressivo, não tem nenhum de nós, se eu e você estivéssemos no auge da ditadura, nós seríamos de esquerda. Nós seríamos de esquerda sem nenhuma dúvida, porque eu não estaria apoiando uma ditadura, nem você. Então, se a gente não estaria apoiando nenhuma ditadura, nós seríamos de esquerda, talvez filiados a um partido comunista, entendeu? Então, assim, por isso que eu sou tão refratário, assim, eu sou tão contra qualquer tipo de ditadura, porque a ditadura ela é uma espécie de infecção que causa um desequilíbrio no organismo que demora muito tempo. Nesse sentido, as ditaduras de esquerda de influência marxista foram muito mais inteligentes, porque eles não deixaram a arte e a cultura de lado, elas simplesmente cooptaram como um braço do regime, como um braço do partido, e toda a arte que era produzida era uma arte para reforçar os mesmos valores. Então, a arte de dissidência não existe na União Soviética. Se você for ver, assim, eu estou falando isso de forma... Vamos tentar fazer uma leitura bem clara e limpa. O que o Bolsonaro faz quando sobe ao poder? Começa a atacar os artistas. Começa a atacar a arte no sentido de... vamos dizer assim, de estigmatizar. Todo artista é vagabundo, todo artista quer mamar na Lei Rouanet. O que eu quero dizer com isso? Ele já coloca toda a classe artística contra ele de cara. Provavelmente toda a classe artística seria contra ele, sem dúvida, ou a maioria. Mas se ele não se coloca nessa oposição tão clara, talvez eu diria, não estou falando do Bolsonaro, talvez não, mas em um outro presidente de direita, talvez conseguisse começar a dizer, olha, não tem motivo pra gente, né, odiar esse presidente, talvez ele não é o cara que faz mais subsídio e tal. Enfim, a gente tem, desde a ditadura militar, um ambiente que não permite que um artista possa entender a função dele no mundo como um profissional liberal que vende o seu serviço, que está buscando... É impossível, assim, um ou outro, são as exceções que vão sair, tendo em vista tudo que é dito nas universidades, tudo que é dito na imprensa, todos os livros que eles leem, todos vão direcioná-lo para uma visão de que o Estado precisa subsidiar, precisa entender a importância da arte e por isso pagar por ela. Só que aí a gente entra no outro problema. Essa é a minha experiência conversando com as pessoas que estão nesse meio e que acreditam nisso, que defendem sempre
que o Estado banque cada vez mais a arte, que financie filmes. Eu sempre tinha discussões muito longas com pessoas que defendiam essa versão do desenvolvimentismo artístico, que é basicamente assim, o Estado tem que financiar uma indústria do cinema brasileiro até que a gente tenha uma indústria forte que possa competir com Hollywood ou com os filmes europeus. E eu sempre questionava isso, mas isso não é prioridade dos gastos do governo. Se fosse no meu orçamento, com certeza não estaria entre os gastos do topo. A gente tem coisas mais importantes, a gente tem que terminar de construir o saneamento no país. A gente não tem o luxo de ficar colocando dinheiro público para bancar filme. Agora, a resposta deles era sempre em alguma tangente, assim, no sentido de que é importante, é necessário, um país não pode viver sem arte, e a arte não pode viver sem o Estado. Essa era a premissa oculta, não pode viver sem o dinheiro público, e que se você investisse esse dinheiro lá, ia dar um retorno, e as pessoas iam ficar mais cultas, iam ficar melhores, e que no longo prazo e o país ia se desenvolver através disso. Eu acho que são argumentos fracos, assim, mas eu acho que há um argumento e que as pessoas que defendem uma separação maior entre o Estado e a arte têm que lidar com esse argumento de que as pessoas podem decidir que a arte é algo que merece ser financiado com dinheiro público e que esse dinheiro tem que ir para lá. Então, como que a gente lida com esse questionamento, assim, né? Novamente a gente vai, por isso que nos últimos anos eu acabei me interessando tanto por política, porque eu percebi assim, caramba, eu via que muitos artistas que eu nem considerava bom, eu percebi várias coisas nessa minha trajetória artística. Uma delas é que as coisas que estão nos livros de história, geralmente, principalmente no Brasil, por exemplo, um bom grupo de teatro que é considerado importante em determinado momento, pode ser que ele não tenha qualidade artística nenhuma, mas ele era amigo das pessoas certas que escrevem os livros e era né, quem estava próximo bem conectado aos governos. E eu vi isso acontecer porque existe um grupo de teatro lá em São Paulo que inclusive era o meu selo de qualidade para não ver uma peça. Eu sabia, se passasse naquele espaço cultural, eu sabia que era ruim, porque todas as vezes que eu tinha ido lá era horrível. E se você for pesquisar por esse grupo, ele é considerado os melhores, maiores, mais importantes grupos do Brasil nos últimos tempos. Daqui a algumas décadas vai estar nos livros de histórias, que era um grupo mais importante, provavelmente, entendeu? Da história do teatro naquele momento. Só que era muito ruim. Mas são pessoas extremamente bem conectadas com o governo estadual de São Paulo, conseguiram coisas como espaços físicos, como subsídios, conseguiram, enfim, extremamente bem conectados. Então, nem sei porque que eu estava falando isso, mas o ponto é que essa... E o ponto mais básico que a gente tem que voltar é o seguinte: se é verdade que o Estado tem que financiar a arte, quanto desse dinheiro, né, quanto do nosso orçamento deveria ir para a arte? E o mais difícil, quem deveria ser financiado? Porque desde da ascensão do governo Lula, do governo do PT, sem dúvida nenhuma aumentou o subsídio, né, aumentou dinheiro para a arte. Eu já fazia arte, teatro antes do governo Lula, e a gente tinha uma lógica que era a seguinte: nós vamos começar a ensaiar uma peça e nós vamos, sem dinheiro, sem nada, sem nenhum real, e a gente vai montar uma peça e vai vender essa peça. A gente vai sair por aí vendendo essa peça e a gente vai tentar fazer temporada, né? Enfim, fazemos teatro empresa, ou seja, chegávamos para a empresa e tu queres um tema, a gente vai e monta uma sketch, aquela empresa paga para a gente apresentar para eles. Enfim, existia todo um proto-mercado aí que a gente explorava e que conseguíamos ali, vamos dizer assim, resultados artísticos e resultados financeiros interessantes.
Daí veio o governo do PT e realmente a lógica do subsídio se criou, se estabeleceu. E o resultado disso é, na minha opinião, maior número de obras, por exemplo, de peças apresentadas, para um público cada vez menor, porque o interesse dos artistas geralmente era: ah não, nossa peça ela é para 20 pessoas apenas, para que é um projeto experimental, uma linguagem vanguardista, entendeu? Então a busca por uma linguagem sempre de vanguarda. Me parece que quando você desconecta os artistas do mercado, da lógica do mercado, você também desconecta os artistas do público e eles se fecham em si mesmos e começam a produzir apenas entre eles mesmos. Assim, o artista produzindo uma peça sobre teatro para outras pessoas do meio. Perfeito, né? É exatamente isso que aconteceu. O público começou a ser o público circular, aquele público de teatro ou de pessoas que queriam fazer teatro ou que estavam fazendo oficina de teatro, um público pequeno, circular e com linguagem de vanguarda. E aí quando começou a entrar o identitarismo na parada, aí agora se você viu uma peça, você viu todas. Essa é a realidade, entendeu? Você vai ter os mesmos jargões, os mesmos debates. Então, assim, o subsídio fez muito mal, entendeu? Faz muito mal, porque ele desliga essa conexão com o público. Ele simplesmente faz com que você se interesse muito mais em agradar a burocracia. E aí, óbvio, quando chega a eleição, como é que você vai apoiar outra pessoa que não um político de esquerda, que é quem provavelmente vai lutar por mais subsídios, que é quem vai colocar as pessoas que decidem para onde vai o subsídio, caso esse político vença. Então, assim, cria-se ali um círculo que não tem, sabe, assim, é quase uma questão de sobrevivência. Um artista que sai desse circuito político, ele está fadado, provavelmente, a total ocaso, assim, vai ser aposentado, vamos dizer assim, né? Então, é óbvio, né? Se você olhar os artistas eu fiz aqui, tá? Para quem não viu, 2 aspas. Os artistas que se envolveram ali com o Bolsonaro, aí obviamente que tem toda uma questão, enfim, né? Tem essa questão da nossa polarização. A nossa pobreza, ela vai muito além da pobreza material, né? A gente vai também a pobreza, isso vai gerando uma pobreza simbólica também, né? Uma pobreza cultural que é muito mais grave. Muito mais grave, muito mais difícil até de reverter, na verdade, porque enfim, exige um esforço muito grande, assim, de rolar essa pedra para cima, né? Então você vê que mas só para dar os artistas que se envolveram com o Bolsonaro, acabou a carreira deles, entendeu? É claro que aí talvez tenha se gerado ali uma histeria reversa, né? Alguns artistas que se envolveram com o Bolsonaro também tiveram uma postura extremamente histriônica em relação ao debate público, entendeu? Tomaram para si aquela ideia de que artista é vagabundo, que artista é esse, não sei o quê. Cara, o artista, ele foi formado numa lógica, ele foi criado naquele caldo e ele quer sobreviver, né? Então, o mesmo artista que está ganhando muito dinheiro, sei lá, numa Globo ou num streaming aí, um ator, enfim, ele sabe, ele tem a consciência de que aquilo pode não ser para sempre. Ele não pode se desconectar da base. E a base dele não são as pessoas, não é o público. A base dele são os outros artistas. Isso, a rede que ele está incluso, né? E a burocracia com, né, os políticos, tudo isso. Então, assim, basicamente é essa rede, né? E as pessoas nunca podem esquecer 2 coisas, eu acho importante ressaltar. Quando a gente mexe com sustento, com dinheiro, as pessoas ficam extremamente sensíveis e manipuláveis. E quando a gente mexe com a nossa rede social, nossa rede de apoio, nossa rede de suporte. E eu falo isso, Adam, porque eu vivi isso. Eu tinha um grande amigo da época, quando eu comecei a minha carreira, mas amigo assim, de verdade, que dava para dizer que era um irmão, que deixou de falar comigo porque eu me tornei um liberal.
entendeu? Não foi visitar a minha filha, não conheceu a minha família, não queria mais contato. Depois de vários convites, aí eu me toquei, sabe quando você... Porque pra mim era tão absurdo isso, era tão Uhum. fora de propósito que alguém como ele deixasse de falar comigo por causa de política, entendeu? Colocar Que eu, uma relação pessoal abaixo de uma preferência ideológica, né? exato. Claro que isso foi muito antes dessa loucura que a gente viveu, né, 2022, então foi uns 5 anos antes disso, mas foi uma prévia, né? E é isso, assim, eu tive que, vamos dizer assim, hoje como artista ainda, eu me vejo como um cara que talvez tenha que me tornar um escritor isolado, entendeu? Assim, buscando outros meios. Claro que aí agora a gente já tem, por exemplo, editoras que são de direita, entre aspas, né? Nós temos o Brasil Paralelo que tenta trazer algum material, vamos dizer assim, tenta trazer uma visão de direita para a arte. E cara, eu vou te falar uma coisa, eu era bem preconceituosozinho com o Brasil Paralelo, mas ultimamente, pra você ver, né? Olha só, eu sou um cara que já tô nesse negócio de liberalismo há muito tempo, mas mesmo assim parece que tem algumas coisas que estavam incrustadas, assim. E eu tinha uma coisa assim, ai, meu, Brasil Paralelo, certo? Mas cara, eles fazem um trabalho muito necessário. E eu queria que não fossem só eles, né? Que tivessem É, outros. me parece que o lado da direita do espectro finalmente se tocou que precisa de uma resposta institucional nesse campo também, né? E é o que está acontecendo aí. Exatamente. E aí a gente precisa de quê? A gente precisa de pessoas que entendam esses dois aspectos, assim. Até para finalizar talvez o meu ponto, assim, um artista é um profissional liberal. Um artista precisa que o país prospere. Para que a arte prospere, o país tem que prosperar. E para o país prosperar, a melhor coisa que poderia acontecer é mais liberdade econômica, é livre mercado, é desburocratização. Nós teríamos um país mais rico, com pessoas mais ricas, com pessoas com tempo e dinheiro sobrando para investir na arte. Porque é isso que as pessoas fazem. Quando as pessoas são muito pobres, elas comem e querem morar num lugar. Depois que elas têm isso, aí elas querem uma boa escola para os filhos, um inglês, não sei o quê. Depois disso, elas querem, olha só, agora eu já me visto bem, meus filhos já estudam numa boa escola, agora eu preciso... E se ele tocasse violino? E sabe assim, e se a gente fosse ao teatro hoje, que tal, sabe? Então, quando os artistas se tocarem disso, de que a gente precisa de um país rico, elas vão começar a entender que talvez o livre mercado, o capitalismo, enfim, a liberdade de trocas econômicas e de ideias vai fazer com que eles tenham uma economia criativa muito mais forte. Eu concordo com o teu ponto, mas me deu o gancho perfeito para puxar o que eu tinha pensado sobre esse tema, assim, que eu estou tentando desenvolver um pouco melhor essa ideia, mas me parece que há um conflito quase ontológico aí na questão de como que essa classe artística que está com valores de esquerda enraizada sempre vai ter uma aversão à lógica do mercado, que é porque a esquerda, e isso é uma teoria que eu estou tentando desenvolver, assim, a esquerda moderna pegou o princípio da igualdade e colocou como um eixo central da sua própria existência. E a igualdade, uma igualdade que rejeita qualquer distinção entre uma coisa ser melhor do que a outra, entre uma coisa ter mais valor do que a outra. Todo mundo é igual, então nada é melhor do que outra coisa. E quando você entra na lógica do mercado, você não consegue ter essa lógica funcionando. O mercado, ele é anti-igualitário. No mercado você tem vencedores e perdedores. Então, se você tem essa lógica da igualdade guiando a tua visão de mundo e a sua colocação no mundo, vai ser muito difícil você aceitar um mecanismo como o mercado em que vencedores e perdedores acabam acontecendo. Só para dar um exemplo disso, assim, você tem uma quantidade de recurso
subsidiado pelo Estado para a arte. Obviamente alguém não vai receber esse recurso. E aí qual é a mentalidade dessa pessoa que não recebeu o recurso? Ou ela se chatear com a forma como foi feita a seleção, ou seja, se sentir desprivilegiada, ou achar que aquela pessoa que ganhou é porque conhecia fulano, cicrano, beltrano, ou ela lutar por mais recursos, porque os recursos nunca serão suficientes. Então, se for 100% do PIB, vai dizer, não, tem que ser 110% do PIB, porque nunca vai ser suficiente, porque, obviamente, de onde vem o dinheiro, sempre vai atrair mais pessoas. Então, se mais dinheiro for colocado para subsidiar a arte, mais artistas aparecerão para tentar conseguir esse dinheiro. Então, é uma lógica que ela só favorece aquele que já tem, vamos dizer assim, uma estrutura maior. Tanto é que, né, você vê grandes artistas defendendo os subsídios, não é à toa, porque no fim das contas são eles que vão conseguir os recursos, né? É como chamar a máfia do Dendê, né? O pessoal que realmente manda na coisa, que tem as pessoas que escolhem para onde vão os recursos lá dentro. Então o artista, às vezes até o artista mais jovem, ele é usado como massa de manobra mesmo, sabe? Para manter essa estrutura ideológica e de como as coisas devem funcionar, sonhando que vá sobrar, né, algum para ele, sonhando que algum daquele que vai respingar algum para ele, né? Só que a realidade não é essa. A realidade, se você for ver, que são alguns que se apossam do Estado, alguns grupos que conseguem se apossar e que vivem desse subsídio eterno do Estado, né? Obviamente que quando a coisa aperta, quando tem crise, obviamente é um dos primeiros a ser cortado, sem dúvida nenhuma, né? Porque tem menos, inclusive, poder de barganha, né? Obviamente que alguns grupos, que inclusive têm subsídios de 300 bilhões, 400 bilhões, né? Indústria automobilística, por exemplo, que tem um subsídio. E engraçado que isso que eu estou falando é o que eles usam como exemplo. Ah, mas se a indústria automobilística recebe bilhões de subsídios, por que nós não podemos receber? Mas é que os nossos carros são obras de arte. Você já viu um Renault Twingo? Um Kwid, já viu um Kwid? Como é que aquilo anda? Então, assim, o meu ponto é, nenhum dos dois deveria receber subsídio, entendeu? A gente deveria estar muito mais preocupado. Se você quer ter uma ação política no mundo como artista, cara, nós precisamos fazer esse país ficar mais rico, que as pessoas sejam menos pobres. E aí, se elas forem menos pobres, eu tenho alguma chance de pegar uma parte do dinheiro daquela pessoa, como, né, enfim. Eu acho que, agora fazendo um breve exercício de futurologia, eu também acho que essa associação entre a esquerda e a arte é temporária. Eu acho que ela não é permanente. Eu acho que no futuro ainda vamos desenvolver de novo um retorno da valorização do que é belo, uma valorização de uma coisa que seja boa e outra seja ruim. E essa visão até que a arte moderna abraçou, de que tudo é válido, tudo entra, tudo vale, vai ser, o pêndulo vai para o outro lado e a gente vai voltar a pensar de forma mais grandiosa. E eu acho que aí você vai ter uma desconexão maior, vai voltar a ter essa desconexão entre a lógica da política e a lógica do meio artístico. Mas isso é mais é ao mesmo tempo um desejo e uma coisa que eu vejo no futuro, mas é assunto para outro pod. Eu acho que sim, porque se a gente for falar que a gente tentou dar uma geral assim, porque qual foi o resumo, né? Por que parece que todo artista é de esquerda, né? Então a gente tentou um pouco explicar essa macroestrutura, essas relações, mas a gente não entrou muito no que é saboroso, né? Que talvez seja discutir a própria arte contemporânea, né? E aí você vai ter desde a arte contemporânea nas artes visuais, que segue muito, quando você foi falando aí, eu me lembro muito da arte contemporânea, na arte visual contemporânea, como me faz, assim, como ela está dividida para mim em duas vertentes, né?
Hoje você tem uma vertente que os museus são... na maioria das vezes os museus são mais bonitos do que as exposições, né? Você vai no museu e o museu, como obra estrutural arquitetônica, é mais interessante do que ver as obras que estão ali. Ou então eles investiram numa coisa, parque de diversão, que exposições interativas, né? Com luz, Por quê? Porque o público começou a se desinteressar completamente por ir naqueles espaços, então eles tinham que fazer alguma coisa, então começou a virar uma espécie de parque de diversão, né? As obras interativas, com som. Eu mesmo fui a Porto Alegre esses dias com a minha filha, a gente foi no Museu do Santander, e lá estava uma obra dessas interativas. Minha filha pirou, ela ficou, entendeu? Encantada, não queria sair do museu. Por quê? Porque era um parque de diversões, essa é a realidade, entendeu? Era um grande parque de diversões. Mas, o que eu queria deixar sobre essa questão da linguagem é que hoje nós vivemos um momento, assim como Shakespeare foi um momento de ouro para o teatro, nós vivemos um momento de ouro na televisão. As séries de televisão hoje, eu posso dizer assim, sem medo de errar, que são as coisas mais fantásticas que estão sendo produzidas hoje pelo ser humano, são as séries de televisão, inclusive no Brasil. Eu assisti uma série que chama Cangaço Novo, no Prime, que é muito boa e não sofre daqueles erros que muitas séries e novelas, mas principalmente séries brasileiras sofrem, que aquela pasteurização da linguagem, sabe? Assim, não, é a linguagem viva mesmo, os palavrões, as gírias e a violência intrínseca que existe no povo brasileiro, que por muito tempo a gente achou que o brasileiro era um povo cordato, que existia aquela... Não, nós somos um povo extremamente violento, entendeu? E essa violência tá ali naquela série. Então, mesmo no Brasil, nós já conseguimos fazer séries do nível das séries que são produzidas, por exemplo, fora do Brasil, nos Estados Unidos. Nós vivemos, assim, se você tem alguma coisa para investir seu tempo, veja séries, e eu posso indicar algumas depois, né, nos próximos episódios, como Sopranos, por exemplo. Mas o Cangaço Novo, que eu acabei de ver, é uma série brasileira de excelente qualidade. Então estamos vivendo, nesse momento, o auge, vamos dizer assim, do que é produzido em arte está nas séries, na minha opinião. E isso diz muito, por exemplo, porque isso se dá num campo que é extremamente de mercado, né? Os streamings competindo ferozmente uns contra os outros para tentar levar a série de qualidade por um preço acessível. É o mercado puro agindo, entendeu? Os streamings tentando fazer o melhor com o menor preço para o maior número de pessoas. Isso é mercado. Se você, aí artista, ator, escritor, roteirista, está querendo entrar no campo, quer ser contratado por um streaming, saiba que você está simplesmente tentando entrar no lugar mais mercadológico que existe. Então, parabéns, você está no caminho certo. E é por isso que funciona, né? E é por isso que funciona. No momento que o Estado meter a mão e começar a dizer o que tem que ser, passar ou não passar nos streamings, acredite, vai ser o momento da decadência, vai ficar mais caro, menos pessoas vão poder ver e assim começa, né, a destruição de coisas que... E o público vai se tornar o público, a série vai ser feita para o público dos próprios artistas, né? Eles vão começar a voltar a produzir para o próprio umbigo. Exato. É igual aquela história, como é que é? Tu pode me ajudar para a gente finalizar? Se mexe, taxe, né? A visão do governo sobre a economia pode ser resumida em frases curtas. Se a coisa se move, taxe-a. Se continuar em movimento, regule-a. Se ela parar de se mover, subsidia. Perfeito, é isso aí. Fechou, meu brother? Valeu, até a próxima. Até a próxima.